Meu nome é Fernanda Souza Gandon. Nós vamos falar sobre a taxonomia XBRL, que significa Extensible Business Reporting Language, né? Tradução para o português ficou como linguagem padronizada para relatórios financeiros. Essa nova linguagem está sendo utilizada por diversos países, como Estados Unidos e alguns países da Europa, está sendo implementada aqui no Brasil também. Para se entender melhor ela, é importante que primeiramente não se confunda ela com o processo de convergência para as normas internacionais que está sendo feita especificamente pelo IASB e pelo FASB, né? Cada um com a sua respectiva norma internacional. O processo da taxonomia XBRL é um processo de harmonização, né? O processo de harmonização visa reduzir os conflitos na hora de fazer a comparabilidade dos relatórios financeiros. Essa taxonomia, que é praticamente pode-se dizer um programa, né, utilizado eletronicamente para que as empresas insiram os seus dados dentro dele e não tenham mais que fazer algum relatório adicional, né, como planilha eletrônica, arquivos de texto ou outra forma de relatório, que anteriormente isso acontecia muito, né? Então, diversas vezes tu tinha que repetir informação para se ter os relatórios necessários para fazer uma tomada de decisão, de investimento ou mesmo de análise da situação financeira da empresa como um todo. Internamente, né, o gerente, né, fazia essa avaliação e os investidores também têm que fazer essa avaliação por meio desses relatórios que eram fabricados, vamos dizer assim, externamente, externo ao relatório principal, aquela plataforma, né, nesse sentido. A taxonomia, embora seja uma linguagem padronizada para relatório financeiro, ela é uma linguagem flexível, ela pode ser adaptada para cada país, para cada empresa, inclusive, para cada nicho, vamos dizer assim, de mercado. Os componentes dessa taxonomia, que utiliza muito a arquitetura dela, é composta por taxonomia, que se refere aos fatos que vão ser descritos, instance document, que é o banco de dados financeiros, e style sheet, que é a formatação de saída das informações. O XBRL no Brasil está sendo implementado já faz algum tempo. Quem está tomando a frente dessa implementação é o Conselho Federal de Contabilidade, junto com um núcleo dentro da Universidade de São Paulo. Recentemente, no 6º Workshop Internacional de XBRL, foi apontado já a fase de implementação do XBRL em diversas localidades, e também foi levantada a questão dos benefícios que as empresas que estão implementando essa taxonomia XBRL estão tendo pela sua utilização. No Brasil, atualmente, em fevereiro agora de 2010, o Brasil obteve junto ao XBRL Internacional a validação para a utilização dessa taxonomia. O Brasil está tomando diversas medidas para que o processo de implementação e a manutenção do estudo e da utilização da taxonomia seja levado adiante com maior eficiência, maior qualidade. Dentre as ações que estão sendo feitas seria a divulgação na mídia, né, marketing, comunicação para estar divulgando a taxonomia, treinamento e também dar suporte à parte eletrônica, né, da utilização do XBRL e da estrutura dele. Dentro dessa parte a pesquisa vai estar mais focada, porque é justamente nesse momento que se prioriza como vai ser a taxonomia para o Brasil, já que cada país vai ter a sua, mas respeitando o XBRL internacional. Também há de se comentar que, além de instituições como o Conselho Federal de Contabilidade e alguns outros que nós vamos falar mais adiante, o governo também está tomando medidas porque considerou importante a implementação dessa taxonomia XBRL aqui no Brasil. Dentro da Secretaria da Receita Federal, tem um núcleo chamado Central de Balanços, onde as empresas vão colocar os seus dados uma única vez para que eles possam ser utilizados de diversas maneiras, para produzir diversos relatórios. E apenas uma vez, o detalhe é esse, que apenas uma vez eles vão colocar essas informações dentro do banco de dados. O Banco Central também considerou importante a implementação. O Banco Central é responsável por fiscalizar as instituições financeiras aqui no Brasil. Considerou importante que as instituições financeiras remetessem os seus relatórios na forma de XML também. Até se considera, alguns estudiosos internacionais consideram que a Comissão de Valores Imobiliários teria que obrigar as sociedades anônimas de capital aberto
a entregar os seus relatórios financeiros na forma de XML. Seria uma forma de popularizar a utilização dele, já que ainda não é obrigatório o uso dele aqui no Brasil. As principais entidades brasileiras envolvidas no processo de desenvolvimento da taxonomia XBRL são a PMEC, IBRACON, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Federação Brasileira de Contabilidade e a Bolsa de Valores, a Bovespa, BMF. Quanto ao XBRL Internacional, é uma instituição, um consórcio, sediado nos Estados Unidos, que conta com a participação de mais de 450 instituições, tanto públicas como privadas também. A função é regular a jurisdição, presente em vários países, e promover estudos, incentivar e desenvolver a taxonomia do XBRL. A SEC, o IASB e a Agência Japonesa de Supervisão Financeira fizeram um acordo de colaboração para que eles possam desenvolver uma arquitetura internacional comum do XBRL, sob a ótica da convergência das normas norte-americanas, japonesas e IFRS também. Então já há essa previsão de fazer uma taxonomia comum, assim como houve a convergência das normas internacionais. Quanto ao IFRS e o XBRL, também está sendo utilizado, porém é um pouquinho diferente da taxonomia que é utilizada pelos Estados Unidos. Já em 2009 já tinha sido lançada essa taxonomia, agora em 2010 houve um novo lançamento com um diferencial, que no ano de 2009 se tinha uma taxonomia para micro e pequenas empresas, de médio porte, até de médio porte empresas, e taxonomia para grandes empresas. Já em 2010 houve essa unificação. Há uma taxonomia única para empresas de grande porte, médio e pequeno. Quanto a US GAAP e o XBRL também, a SEC, que equivale à nossa Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, já expediu um normativo dizendo que quer que as suas empresas passem a adotar a taxonomia e entregar os seus relatórios no formato de XML. Agora, em 2010, mais de 1.800 empresas vão estar entregando seus relatórios financeiros com a taxonomia XML. E em 2011 há a previsão de que essas empresas, as empresas públicas, todas elas façam a entrega de seus relatórios financeiros também no modelo da taxonomia XML. Aí, dentro do próprio site da SEC, para quem quiser obter mais informação sobre o uso das informações financeiras por meio da taxonomia, pode acessar o site da SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, para ter acesso a um vídeo que dá maiores explicações a respeito disso. Os principais relatórios financeiros que as empresas norte-americanas têm que entregar pela taxonomia XML seriam as demonstrações dos resultados, demonstração de fluxo de caixa e balanço e as notas explicativas também no modelo XML. A implementação dessa taxonomia em cada país é feita de acordo com a cultura, com a legislação de cada localização. Porém, a taxonomia criada em cada país ela tem que obedecer à taxonomia XBRL internacional, tem que ter o aval do XBRL internacional para estar sendo aceita. Cada empresa vai utilizar tantas taxonomias quantos forem os seus mercados de ações que participa. As vantagens do XBRL seria a economia de custos no sentido de que quando tu começa a padronizar os relatórios, basta que tu insira essas informações uma única vez nesse sistema para que tu possa criar diferentes relatórios dentro dela. Passa maior confiabilidade para o analista de investimento, o diretor financeiro da instituição, para avaliar qual é a situação da empresa, assim como passa maior confiabilidade para os investidores também. Possibilidade de integração desse tipo de modelo na cadeia de suprimentos, eliminação de redundância, porque tu apenas tem que colocar o dado uma única vez no sistema para que ele possa ser utilizado para diversas formas de relatório, reduz o tempo de análise, reduz a quantidade de erros também, possibilita adaptações dessa taxonomia, já que ela é flexível, ela não é um modelo rígido, e provavelmente produz uma redução dos custos em função de tu não ter que perder o tempo com isso, nem deslocar pessoas também para estar fazendo diversas entradas de dados para obter diferentes relatórios em diferentes plataformas. Vai facilitar também o intercâmbio de informações, no momento que é possível tu comparar
informações de uma empresa brasileira com informações de uma empresa estrangeira, desde que tu adapte a taxonomia para que os dois possam ser comparados, né? Mas existem algumas desvantagens. O custo de implementação, né, existe um custo um pouco elevado, o custo de manutenção de websites para envio das informações de recebimento, necessidade de certificação constante para validar a informação, o custo dessa certificação digital também. Existe a possibilidade de receber dados simultaneamente auditados e não auditados, então aí vai ter que ser feita a separação, um cuidado maior no recebimento de informações. E tem a possibilidade de informações da empresa, que elas sejam parciais, de serem divulgadas na mídia, ainda prejudicando a imagem da instituição. Né? Atualmente, o Brasil está com um grande esforço para estar implementando essa taxonomia. Né? Ainda não foi feita a jurisdição dessa taxonomia XBRL aqui, mas já existe um estudo bem forte com instituições ligadas ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a maioria delas ligadas a esse comitê. Então, a ideia é que a taxonomia, junto com a convergência internacional, andem, embora paralelas, andem juntas, né, para fazer o fechamento da divulgação com maior qualidade das informações financeiras. Seria isso.